santo dia. Seja bem-vindo, meus irmãos, ao canal da comunidade. No início desse dia, como todas as manhãs, estamos juntos para lermos e meditarmos o Evangelho. Hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E encontramos aqui, meus irmãos, essa cura de Jesus, essa cura que Jesus realizou. E na minha tradução, o título desse evangelho é O Leproso Agradecido. E aconteceu o quê? Jesus, sempre em caminho para Jerusalém, passava perto da Samaria e da Galileia. E vieram ao encontro dele 10 leprosos, mas não se aproximaram de Jesus, Manteram-se à distância, ao longe, e elevaram a voz clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E naquela época, uma pessoa que tinha essa doença da lepra era excluída da sociedade. Não podia estar próximo de nenhuma pessoa, por isso que estavam 10 leprosos juntos, porque eles não podiam estar próximo de nenhuma pessoa sã, entrar em nenhuma cidade, em nenhuma aldeia. Por isso que eles pararam ao longe e elevaram a voz pedindo a Jesus que tivesse compaixão deles. E Jesus viu os leprosos e o que foi que ele fez? Os curou imediatamente? Não. Ele mandou que os leprosos fossem mostrar aos sacerdotes. Por que ele fez isso? Porque quando acontecia um milagre de algum leproso ficar curado, a pele dele ser limpa,
passava por um processo de purificação e uma apresentação ao sacerdote, para a partir daí ele ser incluído novamente na sociedade, né, na religião. E Jesus, ele não curou eles imediatamente, mas mandou eles irem ao sacerdote. E nisso nós podemos observar uma atitude de fé. Por quê? Primeiramente, eles poderiam ter dito que não iriam porque não estavam curados, né? Só iriam se tivessem curados, mas eles foram. E para nós aprendermos que quando a gente pede algo a Jesus, quando pedimos uma cura, essa cura se dá a partir da nossa fé, da nossa disposição e do nosso caminhar, né? Assim como qualquer outra graça. Se pedimos a graça de um emprego, não podemos ficar sentados no sofá assistindo televisão esperando aquele emprego, mas precisamos ir, nos pôr a caminho, elaborar um currículo, entregar, ir à procura, nos colocar a caminho como esses 10 leprosos se colocaram, né? Foram a caminho de se apresentar ao sacerdote, mesmo que ainda não estavam curados. Tiveram essa fé. E nós, na nossa vida, em tudo aquilo que pedimos a Deus, precisamos também ter essa fé, de pedirmos ao Senhor e acreditarmos que a graça será alcançada. E não ficarmos de braços cruzados, mas nos colocar a caminho, confiando no Senhor, confiando na cura, no milagre, no emprego, mas nos colocando à disposição, não só esperando que a graça venha do céu. Porque o milagre ele se dá por duas vias, pela via do Senhor e pela via também da nossa vida, do nosso coração. E precisamos ser como esses leprosos, dispostos, nos pôr a caminho, confiando que a graça virá. E algo, né, quando eles se colocaram a caminho, aconteceu que eles foram curados. E um deles, vendo que ficou curado, o que foi que ele fez? Voltou para agradecer a Jesus. E os outros 9 continuaram o caminho. Jesus mandou se apresentar ao sacerdote. Continuaram o caminho para ir se apresentar ao sacerdote. Mas esse leproso que voltou para agradecer ao Senhor. Para ele não importava e se apresentar ao sacerdote, mas agradecer a Jesus. Agradecer ao Senhor por essa cura. E o interessante disso, que esse que voltou era um samaritano. Um samaritano que sofria preconceitos com os judeus. Na verdade, o samaritano e os judeus não se davam bem, né? E esse samaritano voltou, que era julgado pelos judeus. Foi ele o único que voltou para agradecer ao Senhor. E se colocou aos pés de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradecia. E Jesus ele questionou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Só esse estrangeiro veio agradecer? E aí podemos colocar também mais uma vez a nossa vida, diante daquilo que a gente pede a Deus, pede ao Senhor. Nós nos portamos como esse samaritano ou como esses outros 9. Pedimos a graça chegou e continuamos o caminho, seguindo. Não voltamos para agradecer a Jesus. Quando estavam doentes, todos os 10 pararam e gritaram, levaram a voz pedindo a Jesus para ter compaixão. Mas a cura veio e só um voltou para agradecer ao Senhor. E que o nosso coração possa ser um coração semelhante ao desse samaritano. Um coração grato. Um coração que para diante de Deus, que grita diante de Deus para pedir a cura, para pedir o milagre, mas principalmente um coração que volta agradecido, que se prostra para agradecer ao Senhor pelo milagre que Ele fez. E que Deus possa nos dar essa graça, primeiro, de, assim como os 10, que se colocaram a caminho, não esperaram o milagre ali parado, mas se colocaram a caminho, acreditando na palavra de Jesus. Mas tenhamos também esse coração agradecido e voltemos para o Senhor para agradecer os milagres que Ele faz. Não sejamos egoístas, nos voltar para Deus somente para pedir e esquecermos de adorá-lo, de louvá-lo, de agradecê-lo, mas tenhamos um coração realmente grato, um coração que bendiz ao Senhor pelas suas maravilhas. E você pode refletir hoje, começar a partir de hoje, vendo tudo aquilo que o Senhor já fez por você,
e agradecer a Ele, primeiramente pelo dom da vida, por estarmos aqui mais uma vez no início deste dia. Agradecermos pela saúde, ou se não temos saúde, agradecermos porque Deus mesmo assim nos sustenta. Ele é nosso amparo, Ele é nosso refúgio. E assim como Ele esteve atento ao clamor desses 10 leprosos, Ele sempre está atento ao nosso clamor. E por mais, meu irmão, que o seu milagre ainda não chegou, a sua cura não chegou, se coloque a caminho com fé. E mesmo assim tenha esse coração agradecido diante de Deus, porque Ele te sustenta, te ampara, cada dia da tua vida. Não faça do seu momento de oração somente um momento para pedir, mas para dialogar com o Senhor e para louvá-lo, para agradecer por tudo que Ele faz por você, pela sua família, pelos seus, por Ele ser esse Deus bondoso e presente, que nos sustenta a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos nos consagrar à nossa mãe, entregando a ela nossa vida, pedindo a ela que nos ensine a bendizer ao Senhor, a agradecermos, que nos ensine a ser como esse samaritano e nos voltarmos sempre para agradecer a Jesus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.